às vezes, não, ela está ótima, porque eu me enrolo sempre. Então, está bem. Consegui dar o start, gente, iniciando o vídeo. 5, 4, eu vou fechar minha câmera, tá? 3, 2, 1. Boa live. Tô aqui. Obrigada. Bom, acho que estamos ao vivo, né, gente? Então, vamos começar. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando pelo perfil da Secretaria Estadual de Mulheres PTRJ. Hoje a gente vai estar startando um processo que já é uma demanda das mulheres do PT há algum tempo, mas, enfim, a Secretaria Estadual de Mulheres conseguiu produzir, organizar, que é um curso de formação feminista, né? O tema desse curso de formação feminista é um tema que a gente já aborda ao longo de muito tempo, né? Desde 2018, né? Que elas podem, nós queremos, o Rio de Janeiro precisa, e hoje, de mais mulheres na política. Então, queria agradecer muito a Adriana Mota, que colaborou conosco na construção desse curso de formação feminista. Também quero muito agradecer o nosso companheiro e secretário estadual de formação política, Olavo Carneiro, que também contribuiu para que a gente estivesse aqui e conseguisse chegar até aqui. Nossa companheira também que está aqui, Neide Jane, que é a secretária estadual de combate ao racismo, né? Esse curso é um curso que transversaliza muito, né, na perspectiva racial, então, muito importante que ela esteja aqui, também contribuindo para esse momento, né, para a formação das mulheres petistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer mais uma vez, né, Magide, que vai ser nossa colaboradora durante todo o período, né? Esse curso vai acontecer em 2 etapas, né? Uma etapa que vai até início de setembro e depois ele retoma em novembro, devido às eleições setoriais do Partido dos Trabalhadores. E é isso. Bom, agradecer, dar boas-vindas a todas as inscritas. Nós tivemos mais de 80 inscritas, se eu não estiver errado, mas a gente me corrige. Mas a gente, que me surpreendeu bastante, né? Eu compartilhei isso com algumas pessoas, porque eu achava que a gente não ia ter tantas, mas tivemos, né? Demonstra o quanto o tema do feminismo, né? E a formação feminista é urgente para nós, do Partido dos Trabalhadores, e para as mulheres petistas. Então, é isso. Queria chamar e convidar aqui o Olavo, que hoje está secretário estadual de formação política, coordena vários processos aqui de formação política no estado do Rio de Janeiro, né, para os filiados petistas, e que hoje tem seu filhinho, está fazendo aniversário, então ele vai fazer uma saudação, ficar um pouco mais, daqui a pouco vai se despedir da gente para poder curtir os anos do filhão. E em seguida eu queria que a Neidiane também desse uma saudação para nós, para que a gente pudesse, enfim, dar início à nossa aula inaugural com as nossas convidadas maravilhosas, Ana Gomes, né, uma companheira que a gente se encontrou aí há pouco tempo, mas que a gente tem, né, dialogado bastante, vivenciado várias experiências juntas, né, enfim, mestre em educação e doutoranda também em educação e compõe o Fórum Estadual de Mulheres Negras, o Fórum de Diálogo de Mulheres Negras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, coordenado pelo nosso companheiro Valdec Carneiro. Também temos aqui a Ildete, que é professora da UF, professora do Departamento de Economia da UFMA, militante do Partido dos Trabalhadores e que muito contribuiu ao longo da história do partido, né, para a construção e a formação, enfim, né, a organização das mulheres petistas, mas também contribuindo para vários programas de governo do PT, enfim, uma mulher muito valorosa para as mulheres do partido, né? E a Adriana Mota, minha querida companheira, ativista da MB, né? Enfim, assessora parlamentar da nossa deputada Rosângela Zeidan, também agora mestre, vai ser mestre, né?
pela UF também, está aí, enfim, trilhando o caminho da academia, que também muito nos orgulha, enfim, já foi minha chefe, subsecretária de Estado de Política Pública para as Mulheres, é uma grande, enfim, formuladora de política pública para as mulheres e muito orgulha também as mulheres petistas. Então, é isso, companheiras. Queria chamar o Olavo para fazer uma saudação para nós aqui. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer a Fafá, nossa secretária estadual de Mulheres, que é muito combativa na executiva estadual e na direção estadual, na defesa do feminino. Tenho certeza que ela sabe que tem, nesse homem branco aqui, um aliado importante, com seus limites e suas dificuldades no processo de desconstrução do seu machismo e outros preconceitos. Saudar minha querida Neide Jane, da Secretaria de Combate ao Racismo, né, outra companheira bastante atuante e combativa. Prazer enorme estar aqui e já me desculpando para não ficar para ouvir o Dete, a Ana Gomes, a Adriana, que hoje é um dia especial, um dia que, inclusive, em geral, as mulheres mães, porque nem todas as mulheres são mães ou querem ser mães, mas as que são, muitas vezes sabem que nós, homens, negligenciamos por várias razões esses momentos. Eu também, no processo dessa desconstrução, tento não fazer isso. Eu queria, nessa breve saudação, né, acho que o companheiro Olavo está com a live, com o vídeo um pouco instável. Sociedade. Travo aqui, eu parei. Eu estou travado. Vocês me ouvem? Agora sim. Oi, Olavo. Totalmente travado. Eu vou fechar a câmera de algumas companheiras para a nossa live ficar um pouco mais leve, Olavo. Eu acho que isso também influencia, tá? Vamos esperar um pouquinho para o Olavo poder falar. É assim, gente, ao vivo, internet sexta-feira, cai mesmo. Agora eu acho que ele caiu mesmo, Fabiana. Bom, acredito que ele vai tentar retomar, para a gente não perder aqui também, né, esse momento. Agradecer o Olavo, espero que ele volte para que a gente possa ter a participação do nosso secretário estadual de Formação Política, PTRJ, né? Mas, caso não dê para ele retornar, já agradeço a presença aqui dele rapidamente. Muito importante que as estruturas do partido estejam coesas e atuando conjuntamente nesse momento. Então, queria chamar a Neide. Neide está aí? Será que está tudo bem com ela? Será que a rede dela está bem? Para que ela dê uma saudação para a gente aqui, enquanto o Olavo não retoma. Pode ser, Neide? Pode. Estava fechado. Porque está estável mesmo, né? Bem que a Eudete falou. Aqui, por enquanto, está tudo bem. Boa noite a todas. Quero saudar as convidadas, a mesa, em nome de Ana Gomes, minha mestra, minha companheira de luta, né, dessa luta feminista negra, e de que muito eu aprendo, né? Junto com as outras companheiras, com você, secretária Fabiana, Adriana, Idésia, e todas as que aqui, sempre para mim é um prazer agradecer o convite e dizer que o curso de formação feminista, elas podem, nós queremos, e o Rio de Janeiro precisa, na minha fala, vou dizer de mais mulheres negras na política, porque é de muita importância, é fundamental a formação para as mulheres. Então, eu não me senti surpresa por ter 80 mulheres, Fabiana, dentro da sua organização, porque você me mata de orgulho com a sua organização. Eu sempre digo isso, nós somos uma dupla de duas que dá muito certo. Eu, na minha formação, na minha coisa da política, e você, na sua organização. Quero te parabenizar já de antemão.
agradecer o convite dessa breve saudação, dizer que a formação para as mulheres é muito importante. Nós temos que falar do racismo, eu venho dizendo isso em toda a fala, nós temos que enfrentar o racismo, porque a luta feminista, sem o antirracismo, não tem, sem combater o racismo, porque essa luta, elas coadunam, elas têm que andar juntas, para que a gente tenha aí um mundo melhor, mais igualitário, um mundo que nosso povo preto, nossas mulheres pretas, tenham aí a visibilidade que merecem ter na política. Nós somos poucas mulheres no geral, mulheres de todas as cores, costumo dizer, mas somos bem menos mulheres pretas na política. Então, eu desde já agradeço a secretária Fabiana Santos, a Secretaria de Formação e a Secretaria Estadual de Mulheres do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Para quem não me conhece, sou Neide Jane, sou secretária de Combate ao Racismo, e estamos aí, mais uma vez, para fazer o enfrentamento nessa luta e na resistência. Costumo dizer que é na luta que a gente se encontra. Estou à disposição e muito obrigada pelo convite. Obrigada, Neide. É isso, assim. Exatamente o que você falou, né? O feminismo e a luta antirracista, eles precisam andar juntas, né? O feminismo negro precisa ser mais lido, né? Mais potencializado, mais visibilizado por nós, né? Porque, enfim, é necessário. As mulheres negras são a base da pirâmide, né? São as mulheres mais pauperizadas, as mulheres que são mais violentadas, e a gente precisa falar disso, e as políticas públicas precisam dar conta de, né, criar autonomia para que essas mulheres vivam, né? Não só sobrevivam. E você, secretária, é uma antirracista que está nessa luta travando com as mulheres negras do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Com certeza, são parceiros nesse processo. Vamos conseguir. O Olavo voltou, que bom que conseguiu voltar. Queria passar a palavra. Eu queria passar a palavra logo direto para ele, porque, enfim, deve estar estável para conseguir garantir que ele fale um pouquinho aqui conosco, para que eu possa passar para a Adriana e ela tocar o. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Mas eu quase nada. Não, então, eu estava dizendo o seguinte: é uma honra estar aqui, a convite da nossa secretária estadual, Fafá, que é uma guerreira e cobra e puxa muito a nossa orelha lá na executiva e na direção para garantir o empoderamento, o reconhecimento e o fortalecimento do protagonismo das mulheres. Dentro do possível, dos meus limites e possibilidades, tento ser um aliado nesse processo, nesse exercício de que todos e todas precisamos fazer de desconstrução do nosso machismo, assim como o nosso racismo, nossa homofobia. É uma honra estar aqui, Fafá, junto com a querida Neide Jane. Vocês não ouviram, né? Até me pedi desculpa porque eu não vou conseguir ficar até o final. Ouvi a Adriana, a querida Adriana, a Eudete, a Ana, que hoje meu filho está fazendo 17 anos. A gente aqui daqui a pouco vai comemorar. Mas é uma honra, porque a formação política ela é fundamental para qualificar a nossa atuação militante, individual e coletiva, nas lutas sociais, na luta ideológica, na luta institucional. E eu falo isso, Fafá, Neide, Adriana e demais companheiras, porque boa parte, apesar do caos em todos os sentidos que é o governo Bolsonaro, ele continuar tendo 1/4 da população achando ótimo e bom, não é pouca coisa, isso é fruto de muita luta ideológica. E, nesse ponto, né, o debate dos direitos civis, né, eu não gosto de usar o termo identitário, eu acho que assim, a ampliação dos direitos civis ele é um componente forte da luta ideológica permanente que o Bolsonaro e o bolsonarismo, que hoje é muito maior que Bolsonaro, que é outra coisa que a gente não pode se enganar e se iludir. Tem uma honra estar no espaço de formação política das companheiras, né, dessa formação coordenada pela secretaria. Segundo, porque é preciso que as companheiras fortaleçam o seu processo de auto-organização,
de qualificação para ajudar todos nós, homens e mulheres, no partido e fora do partido, também a avançar nesse processo de superação dos nossos preconceitos, de discriminações, que está no bojo. Não é possível um projeto socialista que ignore, que não entenda que esse conjunto, né, de discriminações, preconceitos e explorações estão articuladas, né? Gênero, raça, classe, homofobia, elas estão imbricadas. Então, nesse sentido que eu quero agradecer e parabenizar e deixar o desafio aqui à querida Fafá e demais companheiras, que eu acho que a Secretaria de Formação Política de Mulheres, a gente pode e deve, para além dos espaços necessários, importantes, legítimos de auto-organização, de autoformação, digamos assim, específico, mas construirmos espaços mistos também da temática, né? Temos que envolver a nossa companheirada, os homens, né? Temos que construir espaços mistos. E, para terminar de verdade, Fafá, a Secretaria eu tenho feito ou tentado fazer algumas parcerias com o pessoal da turma Marisa Letícia, com o pessoal que ainda está engateando com o grupo de Gramsci da UFRJ, e um pouco mais adiantado com a ELAP, que recentemente fez um curso de masculinidades. Então, nós precisamos ganhar nossas companheiras para se fortalecer e se auto-organizar, e precisamos ganhar os homens para enfrentar esse debate, e que é uma falsa dicotomia entre teoria e prática, porque as duas coisas estão interligadas para a gente superar essa sociedade desigual e injusta. É isso, já me alonguei demais. Desculpa, eu vou ficar mais um pouco ainda para ouvir um pouco, mas quero pedir desculpa, daqui a pouco eu saio ali para comemorar com meu filho o aniversário, minha mãe, minha sogra. Fundamental, Olavo. Fala, Fafá, eu queria dar um recado para o Olavo. Olavo, tens que fazer um curso de formação política para a lista de candidatos masculinos do PT, junto, tem o das mulheres e vai ter o dos homens. A gente tem que ensinar para os homens o que é que eles não podem fazer. Com certeza. A gente fica fazendo formação para nossas candidatas mulheres, mas não damos conta dos nossos companheiros. Mas o que o Olavo traz é fundamental e importante, o desafio está aceito, com certeza. Vamos construir coletivamente para que a gente possa avançar. Espaços mistos são fundamentais para que os companheiros compreendam, né, a opressão que eles exercem sobre as mulheres, né, que nem sempre é percebida nem por eles e nem pelas mulheres. Então, a gente precisa, enfim, dialogar e avançar nesse sentido, sim, com certeza. Vamos construir isso, sim. É um desafio bom esse. Eu gosto. Vamos, sim. Bom, obrigado, Olavo, por estar aqui. Obviamente, você está aí. Fica à vontade. A hora que você precisar ir, você vai. Eu sei como é que é isso, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente, né, nesses momentos, sempre gosta de ficar mesmo coladinho com os nossos filhos, com as nossas crias, ainda mais em tempo de pandemia, né? Que a gente, enfim, tudo é muito reduzido, tudo é muito, né? Enfim, a gente tem dificuldade de extravasar com mais pessoas a vida, né? A celebração da vida, porque o que a gente está precisando agora, de fato, é celebrar a vida, porque, né, mais de 500 mil pessoas morreram no país em função da Covid, né? Mas também da negligência, da incompetência, da crueldade do governo Bolsonaro, e a gente precisa estar o tempo todo reafirmando fora Bolsonaro. Obrigada. Obrigada, Neide. Obrigada, Olavo. Eu queria chamar a Adriana, nossa companheira, né? Mais uma vez ativista da AMB, né? Uma organização de mulheres feministas nacional aqui, que contribui muito, né, para a conquista dos direitos das mulheres no Brasil, tem interlocução internacional também, sobretudo aqui na América Latina. Enfim, assessora parlamentar da nossa deputada estadual Zeidan, militante da Secretaria de Mulheres, agora, né, mestranda, muito feliz. Iria passar para a Adriana para ela poder comandar os caminhos a partir de agora. Mas antes disso, eu quero falar também que a Adriana, além de tudo isso, né, e de eu ser fã dela, ela está supervisionando o nosso curso, é supervisora pedagógica do nosso curso, né?
Então, queria agradecer muito, mais uma vez, a contribuição que ela dá para a Secretaria de Mulheres do PT do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, para as mulheres do PT, colaborando nesse momento com esse processo que a gente starta no dia de hoje. Obrigada, Adriana, mais uma vez. Sempre vou agradecer, porque sua colaboração e contribuição com a Secretaria de Mulheres são muito importantes e fundamentais para o Partido Obrigada, dos Trabalhadores. Fabiana. Eu que agradeço poder fazer o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, para chegar num resultado que eu amo, que é aumentar a participação das mulheres na política, né? Então, eu fico muito feliz, muito agradecida primeiro pelo Partido dos Trabalhadores, por meio da Secretaria de Mulheres, topar esse desafio de formação. É um curso livre, né? Não é um curso amarrado, não é um curso que a gente está, enfim, vinculado a uma instituição acadêmica, mas é um curso que tem, por um lado, né, essa maleabilidade, por outro lado, uma intenção muito profunda mesmo de transformar as mulheres que estão já fazendo parte da política, porque todas nós estamos envolvidas, e a nossa ideia é que a gente consiga, com essa formação, trazer alguns aspectos importantes do feminismo para contribuir nessa formação, né? Eu estou ainda em formação como ativista, como mulher da política, como pedagoga. Estou muito feliz também de estar no mestrado agora, já com quase 50 anos, vou fazer 50 anos daqui a pouco, e estou chegando no mestrado, estou lá no programa de estudos pós-graduados em política social da UF, vou ser orientada pela professora Ildete Pereira de Mello, minha grande amiga. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de ocupar esse espaço, primeira pessoa da minha família que vai ter o título de mestre. Então, isso diz algo também, né? Minha família vem do interior do Piauí, muitas mulheres aí unidas para que tudo isso pudesse acontecer. Agradeço aí a fala e as palavras do Olavo, da querida Neide Jane. Eu acho que só nesse início, Fabiana, a gente já mostra que a ideia também da gente é trazer para essa formação o conceito da interseccionalidade, né? Não é possível a gente falar de um feminismo que não seja um feminismo antirracista, né? Não é possível a gente deixar de mencionar que hoje na política, se a gente tem um déficit grande de mulheres, a gente vai ter ainda um déficit mais profundo de mulheres negras, né? Mulheres indígenas. Vocês devem estar acompanhando, né, toda a desgraça que o governo federal está planejando contra a população indígena. E ontem, uma das poucas vozes no Congresso de uma mulher indígena, né, sempre... ter uma mulher indígena não é suficiente para a gente poder travar um diálogo, né? Que é um diálogo tão duro, tão violento, né? Mas ela estava lá, segurando as pontas e tentando debater, e outras mulheres apoiando, enfim. Os espaços da política são espaços que são marcados mesmo por violência relacionada ao nosso sexo, à nossa identidade de gênero, à nossa raça-cor, a nossa idade, a nossa procedência. Então, são vários marcadores que chamam atenção, né, quando a gente está na política. E a ideia dessa nossa formação, que a Fabiana teve, na verdade, ela é uma ideia construída a muitas mãos. Eu, Fabiana e Magide estamos, nesse momento, tocando, mas já tivemos outras colaborações, né, de companheiras que, antes de mim, também apoiaram e incentivaram isso. Já temos muitas mulheres inscritas, a gente está muito feliz com essa quantidade de companheiras que vão participar. Algumas já estão acompanhando aqui, né? Ene Figueiredo, Mônica Marinho, Aline Bene, Micaela Marques, Fátima Andréia, a Lucivânia Soares. Eu sei que essas pessoas estão todas inscritas e agradeço por estarem acompanhando já. A nossa formação pretende também que futuramente a gente pense em atividades que essas mulheres possam também fomentar, participar, dialogar. É muito importante a gente partilhar o conhecimento, né?
Importante também dizer para vocês que essa formação está sendo financiada com recursos, né, específicos para as mulheres, conquistados com muita luta na legislação brasileira, e que os partidos políticos precisam investir no aprimoramento da participação das mulheres na política. Isso está previsto na nossa legislação, né? Eu, por força mesmo do meu trabalho em campanhas políticas, tenho dedicado alguma atenção para a questão dos recursos, né, para as mulheres fazerem campanha. Mas os recursos que as mulheres fazem campanha não são os únicos que o partido recebe, né? O partido recebe também um fundo, né, um recurso para as atividades de fomento à participação das mulheres na política. E nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, estamos usando esses recursos para fazer essa formação. Então, até uma informação assim, de transparência para vocês todas saberem, a gente está usando esse recurso, que é um direito garantido na lei, né? Então, é importante que vocês saibam disso. Nós estamos prevendo de uma pequena, uma simbólica remuneração para as nossas professoras que vão fomentar os debates, e nós sabemos que algumas professoras têm interesse em abrir mão desse valor simbólico que a gente está pagando, então a gente vai reverter esse valor em cestas de alimento, né, do nosso programa do PT, que tem feito esse ativismo militante mesmo para atender famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, a gente tem feito a nossa parte também nesse sentido de perceber que a desigualdade social tem afetado muito a vida de muitas famílias brasileiras, né? Então, a gente está aí linkando vários aspectos, né? É a formação, é o antirracismo, é o feminismo, é a solidariedade militante do PT, e é o fundo ao qual a gente tem direito, e a gente vai usar cada centavinho dele até o final para que a gente tenha mais mulheres na política, né? Hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, nós temos 70 vagas na Assembleia Legislativa do Estado, nós temos 11 mulheres. 11 mulheres, tá? E só para não deixar ninguém achando que esse ano está pior do que os outros, na verdade, assim, a gente nunca conseguiu chegar num patamar que passasse de 13 mulheres entre 70. Então, a gente tem realmente índices baixos de representação com mulheres eleitas. Apesar de, desde 95, na legislação já se prevê a questão lá das cotas de candidaturas, né? Somente nas últimas 2 eleições é que a gente realmente chegou nos 30% de mulheres candidatas. Isso é uma marca recente, e isso não tem sido suficiente para a gente conseguir alavancar o número de mulheres eleitas. Então, a gente precisa pensar em outras ferramentas que possibilitem a efetiva chegada das mulheres nesses espaços. Então, formação, colocar dinheiro na campanha política, trazer as mulheres que ainda estão distantes da vida política para dentro do partido. Nós estamos numa campanha de filiação do PT, vocês sabem disso, é importante trazer novas companheiras que estejam comprometidas com as nossas lutas, né? Com aquilo que nós já atuamos dentro do PT. Então, tudo isso precisa estar aliado também a uma legislação que melhore a nossa participação na política, né? Então, para falar sobre tudo isso que tem a ver com as mulheres na política, eu queria convidar as nossas 2 companheiras, as nossas 2 decanas aqui hoje, que vão trazer um pouco de informação e trocar ideias conosco, né? A gente vai ouvi-las, cada uma 15 minutos, mais ou menos, e a gente vai ficar atenta ao chat lá do Facebook para, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, enfim, a gente poder depois trocar uma ideia. Eu vou passar a palavra para a professora Ildete Pereira de Mello, que já está com a câmerazinha aberta. Ildete é economista, professora da UF, feminista, como eu, tem a raiz dela plantada lá no Nordeste, e é uma grande companheira. Por favor, Ildete, faça uso da palavra aí, 15 minutos para a gente ouvir você.
Olha, boa noite a todas, todos e todos, como hoje está na moda, tem que respeitar todas as opções, e deve-se, né? Então, eu queria começar dizendo que a política, eu sou uma mulher que se meteu com política ainda adolescente, né? Portanto, eu fui militante estudantil, eu sou geração 64, né? Vivi o golpe, vivi a repressão, e os feminismos, o feminismo vai entrar, o que estava como adormecido na década de 50, ele vai entrar na vida das mulheres brasileiras na década de 70. Então, tem peculiaridades nessa história, que eu acho que depois a gente pode trabalhar, que o curso pode trabalhar melhor, né? Eu acho que deve-se conhecer o passado para poder projetar qualquer coisa do futuro, para não sair achando que as coisas caem do céu, e nada cai do céu a não ser chuva, quando chove, né? Então, essa é uma máxima. Agora, quando eu olho a história do feminismo na segunda década do século XX até os dias de hoje, nós estivemos nessa estrada, né, eu diria. E eu queria dizer para vocês, as mulheres do PT, que o PT nasceu em 82, né? 82, quer dizer, 80, a fundação é de 80. E o PT tem um significado nessa trajetória, porque o PT tem uma característica como partido político de ter tido sempre uma base feminista na sua formação. Eu sou testemunha ocular da história, como disse, né? Embora eu era uma mulher do PMDB, eu era do PMDB mulher, que o MDB é o partido que veio no ranço dos governos militares, quer dizer, é um partido organizado por cima, que vocês lembram que os militares criaram o bipartidarismo, né? E tinha 2 partidos, e o MDB foi a resistência, né? Então, dentro do PMDB, aquele movimento que tinha explodido nos Estados Unidos e na Europa, na virada dos anos 60, né? Então, vocês podem juntar a Revolução Estudantil de 68, que eu também vivi, só que eu não estava no Brasil, estava na França, e eu vi muita mulher já nas manifestações. Eu tinha sido picada pela política, e eu era da política, eu fazia política estudantil em Campina Grande, na Paraíba, né? Ainda no secundário e depois na universidade. Para mim, aquilo foi muito interessante, mas eu não via mulher com microfone na boca nas manifestações estudantis da França de 1968. Então, eu vi mulher como na marcha. Assim como as mulheres também foram massa de manobra para dar o golpe no Brasil. Lembrem-se, quando a política está nas suas encruzilhadas, ela usa as mulheres. Os militares usaram muito bem a marcha com Deus pela família e pela liberdade para botar as mulheres como palhaças no meio da rua, e depois ignorou todas elas. Entendeu? A história da marcha com Deus pela família e pela liberdade é uma questão dramática quando você olha, quando você analisa, e tem várias momentos difíceis, né, nessas histórias, mas as mulheres foram ignoradas. Então, o PT não tinha nascido ainda. Nos anos 70, a explosão do feminismo e o respaldo que a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, possibilitou com a criação do Ano Internacional da Mulher, aquilo deu um mote para que aquela insatisfação que corria solta nos meios das mulheres
tinha preta, mas a maioria era mulher branca, era o feminismo branco que emerge, porque eram mulheres, tinha mais escolaridade e tal, e isso possibilitou uma organização de uma semana de debates na Associação Brasileira de Imprensa, e isso foi a arrancada do feminismo no Brasil, né? Tem histórias aqui no meio que não precisa contar, mas eu quero chamar a atenção que dessa erupção, as mulheres que sempre foram, como já dizia Flora Tristã, pária da política, nós continuamos sendo pária da política. A gente é bucha de canhão quando eles precisam. Mas, no mais, é só para meio para enfeitar. Entendeu? Ora, o que aconteceu? Aconteceu que você cria uma associação, o Centro da Mulher Brasileira, e isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Até aqui o PT não existia. Então, as mulheres que tinham uma dupla militância feminista e partidária tinham o pé no partido do PMDB. Essa negociação toda é uma negociação que, quando é fundado o PT em 80, uma parte do feminismo que estava já na rua, em São Paulo, sobretudo em São Paulo, no Rio foi um pouco diferente também, mas nós convivemos muito, quer dizer, as mulheres, eu era do PMDB mulher, mas o PT do Rio de Janeiro era muito bom, né? Aí eu quero fazer um tributo aqui enorme a uma figura que foi que organizou o feminismo junto com a gente, que era Ângela Borba. Ângela Borba é uma mulher que morreu cedo, lamentavelmente, e foi uma figura importantíssima. Vocês não têm ideia de como dessa construção nossa, eu, Branca, Jaqueline, Leila, Pomba, nessa mistura com Ângela Borba, Lúcia Arruda, Fernanda Carneiro, Madalena Guion. Era o primeiro mandato coletivo que existiu no Brasil, foi o mandato da Lulu, em 82, que era um mandato que era Ângela Borba, Lulu, Madalena e a Lulu, porque como só pode ter uma que é candidata, nós vamos ter que discutir agora com este projeto, que não é projeto, aquele é um desmonte da política, o que está entregue, lamentavelmente, pela deputada Renata Abreu. As coisas estão, a gente não sabe direito, mas parece que vem por aí, é dantesco. Ora, o que é que aconteceu? Eu quero dizer isso tudo porque as eleições de 82, o voto é secreto, né? Então, você já sabe que o voto é secreto. A gente vota como quer, entendeu? Embora 82 tinha um problemaço, porque a ditadura fez que o voto era vinculado. Você só podia votar num partido, de cabo a rabo. Nem mesmo assim, eles fizeram tudo para manter o regime militar no comando da política, mas mesmo assim eles perderam os estados de Minas e São Paulo. Isso para dizer que o PT que nasce em 82 já nasceu mordido pelo feminismo. E, portanto, o seu grupo de mulheres dentro do partido era extremamente forte. Aqui em São Paulo era Vera Soares, tinha tantas e tantas que a Erondina, todo aquele povo, né, a Marta Suplicy, esse pessoal todo que era um grosso que levou que tinha uma renovação muito grande. Então, você tinha uma renovação, sobretudo dentro do PT, de mulheres, tanto que o PT já elege uma deputada em 82, que era a Irma Passoni, e a Beth Mendes, são deputadas do PT federais no ano de 82. E a Benedita foi eleita aqui em 82 como vereadora, né? Então, isso tudo... eu conheço Benedita
desde 79, porque Benedita era do Morro do Chapéu Mangueira, e a líder do Chapéu Mangueira não era Benedita, que é mais engraçado, era Dona Santa, não, era Dona... eu me esqueci dela, era uma mulher negra, gorda, mas ela era que tinha um grupo de mulheres do Chapéu Mangueira. E a raiz da candidatura da Bené, a Bené estava no centro da mulher brasileira em 79, entendeu? Isso tudo antes da formação, Dona Marcela, era Dona Marcela, a sagrada Dona Marcela do Chapéu Mangueira, que levou 10 mulheres da favela para dentro do centro, nas reuniões nossas de sábado, que era sábado de tarde que existia lá. Então, essas histórias da formação, portanto, o PT e os feminismos, eu diria até que eles têm nascimentos muito próximos, né? O PT é de 80, o feminismo explode na sua segunda, nessa segunda, vamos dizer, tsunami, porque o feminismo, na década de 80, que vai culminar com toda a resistência e a luta das mulheres na construção da Carta Constitucional de 88, são irmãs gêmeas, tá? Estávamos todas lá presentes. Então, dito isso, se você olhar a história política das mulheres, eu acho que eu já estou esgotando meu tempo, é uma história política de ausência. As mulheres não estiveram nem estão presentes na política brasileira. Quando estão, é marginal. E este Congresso, que foi eleito em 18, embora ele tenha 55 deputadas, que é o maior número que a gente já teve, ele não significa, quando você olha a eleição de 2014 e a eleição de 2018, um crescimento maior do que o crescimento que esta geração das velhas feministas da década de 70 imprimiu às eleições de 86. A maior vitória que as mulheres brasileiras tiveram foi nas eleições de 86, quando uma campanha pesadíssima, comandada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi uma negociação com o Tancredo Neves na passagem para as eleições constitucionais mais ou menos constitucionais de 84, de 85, porque foi janeiro de 85, que elegeu o primeiro presidente civil depois de 21 anos de governos militares. Ora, isso tudo, quer dizer, é para entender que, até o momento, e eu ouso dizer isso, as mulheres não contam nada nas sociedades humanas. Quando você olha os retratos que o mundo está organizado, que está discutindo, você vê o quê? O encontro a semana passada do G7 tinha quantas mulheres? Tinha a Angela Merkel, tinha a mulher da ONU, que estava do Parlamento da União Europeia, que estava por trás, e era só. Os outros são retratos masculinos, são homens que estão lá. A política, claro que no Brasil a situação é mais dramática. O Brasil é o 6º país em população do mundo e nós estamos na rabeira da representação política das mulheres. Então, por isso que eu sugeri para o Olavo que eu acho que a gente tem que ter formação política para as mulheres e formação política para os homens, que a gente tem que dizer para eles que eles vão ter que ceder. Porque toda vez que uma mulher é eleita e tem um cargo político, ela tira um homem. Não esqueça. Portanto, amigos à parte, a disputa é uma disputa pesada. E olha que o PT ainda é o partido mais amigável com relação a essas questões, porque ele está aqui, porque os feminismos que emergem no Brasil na segunda metade, eles fizeram parte da formação deste partido, enquanto que dos outros não. Dos outros era meio uma questão que a gente ia se intrometendo dentro dele, e o doutor Ulisses usou uma vez, eu fui reclamar dele,
porque na Assembleia Legislativa daqui do Estado do Rio, porque só tinha uma mulher na executiva do PMDB naquele ano, na virada dos anos 80 para 83. Aí ele olhou para mim, aí sabe o que ele me respondeu? Olha, eu fiquei doente de raiva, porque por que só tem... Era a professora Maria da Conceição Tavares. Por que só tem Maria da Conceição Tavares na executiva? A gente quer mais representação. Aí ele olhou para mim e disse assim, minha filha, olha como é que ele me tratou. Minha filha, vocês do PMDB Mulher fizeram alguma carta, alguma reclamação para o Diretório Nacional pedindo mais assento na executiva? Aí eu quase me enterrei no chão, entendeu? Da Assembleia, porque nós não tínhamos feito isso. Aproveitamos que ele vinha para o Rio, para um debate na Assembleia Legislativa, isso era o feminismo daqui do Rio de Janeiro. E resolvemos peitar ele. E levei essa bandeirada na cara. Assim, de cara. Eu falei, puxa vida, precisa ter mais estrada rodada. Naquela época eu era novinha, né? Era como vocês que estão aqui, como a Fabiana que está me olhando. Era novinha. Mas eu, com essa boca que Deus me deu, grande para burro, e gosta de reclamar, então eu tive que engolir a bobagem que tinha feito. Depois ele me chamou ainda para discutir mais, quando ele, depois que acabou, vem cá, vamos lá, não sei o quê. Aí os homens gostam, que acham que se agrada um pouquinho aqui e lá, e eles resolveram o problema. Não resolveram coisíssima nenhuma. Depois eu até aprendi. Eu fui para a executiva de um partido e percebi que movimento social dentro do partido é nada. Porque os políticos, os homens, eles sabem como a movimentação, e aquele espaço é um espaço masculino. E tudo, quer dizer, essa história, vocês vão esmiuçar mais daqui ao longo do curso todo de formação, porque a gente precisa entender como a exclusão se processa, como ela é uma exclusão que nós, as mulheres brasileiras, o que é que a minha geração fez, e isso aqui eu me penitencio, o que é que nós fizemos para renunciar aos partidos políticos? A gente ficou sempre fazendo uma política de bastidores, e ela não basta. A gente precisa ter os cargos, a gente precisa ter as vereadoras, ter as deputadas estaduais, ter as deputadas federais, para poder essa participação se concretizar. Você não pode admitir que na história do Brasil, sabe quantas, eu sei que já acabou, quantas mulheres foram ministras? 33 na história do Brasil. Sabe quantas mulheres foram presidenta da República, na história da República? Dona Dilma Rousseff. E acabou do jeito que foi. Vocês acham que o impeachment da Dilma não foi misógino? Foi só misógino. Foi misoginia pura. Teria sido outra forma de defenestrar o PT do poder no segundo mandato da Dilma, mas foi muito mais fácil ela sendo misógina. Então, isso tudo são discussões que esse curso deve fazer, e a gente deve primar para entrar, porque, só para fechar, Adriana, o projeto que vai vir, a proposta que Dona Renata vai entregar, vai ter distritão, vai acabar com os 30% para a cota dos negros, aparentemente. Tudo que foi colocado vai ser destruído. Das mulheres também. Né? Sim, tudo. Então, e sem dinheiro, como dizia o Bevilacqua, sem dinheiro não tem administração. Então, campanhas a zero, isso não existe. Então, viva o PT. Eu quero dizer que o PT é um partido que está profundamente tocado pelas questões feministas, porque as mulheres que estão dentro do PT, as militantes do PT, têm essa preocupação com a luta das mulheres e com a construção da cidadania feminina, e que isso tem que ir para frente e continuar. Bom, a luta continua, gente, a gente vai ter que enfrentar muita coisa. E o Dete é perfeita, né? Ela
toca fogo na gente, depois a gente que lute para garantir tudo que a gente precisa, né? Fabiana quer fazer uma palhinha. Não, gente, só por favor. Porque aí o Ded faz uma provocação que eu acho que a gente precisa ir, que eu acho que é o cerne, assim, o objeto, a coisa, que é tipo assim, as mulheres precisam estar nos espaços de poder. E ela fala sobre o parlamento, fala sobre o executivo, mas a gente é mulher de partido, então a gente precisa estar nos espaços de poder no PT. A gente tem 50% das direções, né, dos cargos da direção, e a gente precisa ser vice-presidente, a gente precisa ser presidenta, a gente precisa ser secretária-geral, a gente precisa ser tesoureira, a gente precisa ser secretária de organização. Se a gente não tiver nesses espaços, assim, vogal, só levanta o braço, gente, entendeu? A gente precisa ocupar esses espaços para, de fato, né, incidir politicamente no destino do partido. Isso, muito importante, Fabiana. E fazer um chamamento também para que a gente tenha mulheres negras, mulheres jovens, mulheres com deficiência, mulheres no plural, né? Com toda a possibilidade de diversidade, né? Mulheres lésbicas, enfim, que a gente avance aí também nessa representação das mulheres. Eu já vou pedir para a nossa querida companheira Ana Gomes ir abrindo o vídeo e chegando aqui na salinha. Ana, antes de passar para a Ana, eu só queria mesmo agradecer aos vários comentários que estão rolando aqui no Facebook, né? Pessoas batendo palma, mandando coraçãozinho, enfim, vibrando com os comentários. Eu já vi que tem muitas companheiras, eu não vou conseguir ver todas, mas Graciane Volotão, Maria Tuca Santiago, a Inês Pandeló, que foi nossa deputada, foi prefeita, também está aqui acompanhando a live, Michele Peçanha, Ângela Fontes, quem mais? Lidiane Freire, Alba Valéria, Rosana Freitas, Lívia Sá, muitas mulheres aqui, Fabiane Almeida, Marilene Dopazio, enfim, quem quiser também colocar alguma provocação aí no chat, quiser, enfim, contribuir, fique à vontade. Eu vou passar a palavra para a Ana Gomes, também mais 15 minutos. A Ana é uma educadora, a Ana faz parte do FEM Negras, que é o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, é uma ativista do feminismo antirracista, ela é uma feminista negra, também está na academia, doutoranda em educação na Unirio, que foi a minha casa de formação em pedagogia. Então, Ana, por favor, querida, 15 minutos para você nos agraciar com a sua palavra. Olá, boa noite. Quero muitíssimo agradecer o convite, agradecer a Fabiana, a Adriana, a Neidjane, agradecer a oportunidade de estar aqui do lado da Eudete, porque ela vai falando e não tem como não ouvi-la e não ficar aqui, né, logo com os comichões, logo com as coisas pensando, enfim. Mas obrigada mesmo por isso, por mais esse dia de troca, né, de pensar essa formação de mulheres, sobretudo com uma possibilidade de construção de rede, né, de redes, de subjetividades também, mas redes de conhecimento, rede de força para que possamos ultrapassar essas grandes barreiras que nos são impostas para avançar na vida partidária. Como foi anunciada, sou uma mulher de ativismo negro, praticamente, exclusivamente, com militância na pauta das mulheres negras. E é importante pensar que o feminismo negro inicia quando a primeira mulher negra chega no Brasil. Não é à toa que dizemos que os nossos passos vêm de longe, né? Porque quando a primeira mulher negra chega no Brasil, começamos o feminismo negro, que é a luta pelas nossas vidas. Um pouco mais do que dizer que o feminismo negro acontece
porque não achávamos nem espaço entre os homens negros, entre as mulheres brancas, é dizer que o feminismo negro acontece porque nós temos coisas para dizer, temos coisas para resolver entre nós, coisas para decidir entre nós. Isso não quer dizer que não havia conflito entre os homens negros, que não havia conflito entre as mulheres brancas, mas é importante pensar para que a gente não fortaleça um epistemicídio, né? Que, na verdade, as mulheres negras, quando se levantam, não só no Brasil, mas em toda a América, né? As mulheres negras da diáspora se levantam para construir isso que hoje nós chamamos feminismo negro. Elas se levantam porque elas têm um pensamento próprio, uma reflexão própria sobre o mundo. E esse conhecimento se fortalece. Eu gosto muito de pensar na Zoe da Trindade, que na sua tese ela diz que esse fortalecimento acontece porque justamente aqui na diáspora e no Brasil passa a existir uma coisa que se chama candomblé, e no candomblé as mulheres começam a exercitar um outro tipo de autoridade, elas começam a exercitar um outro tipo de relação política, e é nesse tipo de autoridade, é nesse tipo de relação política que as mulheres negras adentram a sociedade civil. E aí, a partir daí, desse fortalecimento, as mulheres negras começam a chegar nos sindicatos, e muitas mulheres negras sindicalistas, né? Nós tivemos muitas mulheres negras colocando a sua força na sua luta sindicalista. As mulheres negras chegam mais ou menos timidamente na luta partidária. As mulheres negras chegam nas disputas dos espaços políticos. Agora, chegam sofrendo todo um entrave e que tem o patriarcado, mas tem também um capitalismo, né? Porque o capitalismo inventa que as mulheres não produzem. Então, as mulheres que estão na vida doméstica não produzem. Se as mulheres brancas que estão na vida doméstica não têm produção, então, se elas não têm produção, elas não têm como reivindicar espaço político, imagina as mulheres que estão escravizadas, imagina as mulheres que são empregadas domésticas, dessas mulheres que são donas de casa. Então, essas mulheres, né, o capitalismo inventa que nós não produzimos. E a gente segue também tendo que lutar contra esse imaginário que é construído de que nós não produzimos e que, por essa razão, temos menos poder do que os homens. E a gente vem sofrendo os impactos dessa realidade. Mas, na verdade, o que a gente vai poder pensar é que talvez o principal pilar dessa produção capitalista está no nosso corpo, né? Porque nós, mulheres, somos as produtoras desta máquina que sai por aí produzindo e reproduzindo. E se são mulheres negras, elas aí, então, são as que produzem, pelo que nós vivemos agora, o corpo de trabalho, a massa de trabalho mais subalterna. Tão subalterna que ela é descartada com facilidade. Né? Ela é descartada com 23 tiros, ela é descartada com 111 tiros, ela é descartada caindo do elevador, né? Enfim, é a carne, o corpo que é descartado. Então, a gente primeiro vive com isso, mas, na verdade, é importante a gente pensar que o capitalismo faz com que a gente pague o tempo inteiro, e caro, com as nossas vidas, com os nossos trabalhos, com os nossos ventres, com o nosso dia a dia, com a nossa possibilidade, inclusive com a nossa possibilidade e impossibilidade de lazer, até porque até o lazer, quando a gente pensa, vai observar, ele vai ser costurado pela ditadura capitalista. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse para pensar essa formação e o lugar
das mulheres na política. Outro ponto que eu gostaria de trazer é um que eu fico o tempo inteiro incomodada, né? É que algumas vezes eu converso com algumas mulheres, às vezes algumas mulheres já candidatas, então, de uma certa forma, essas mulheres atravessaram alguma etapa dentro do partido. Se elas estão nesse partido mais ou menos fortalecida, aí é uma outra discussão, mas são mulheres que já atravessaram essa etapa. Algumas outras são mulheres até eleitas, e aí mulheres e mulheres negras. E aí, quando a gente pergunta se ela é eleita, ela vai fazer uma política para mulheres, ou se, quando se trata de mulheres negras, perguntamos a elas se elas vão fazer uma política para as mulheres negras, para a população negra, e aí eu tenho como resposta que vai fazer uma política para todo mundo. E aí eu tenho que dizer que todo mundo não existe, né? Se você vai fazer uma política para todo mundo, que é esse todo mundo? Né? Esse todo mundo é representado talvez pela uma média. E se as mulheres estão na base, se as mulheres negras estão na base da pirâmide, elas não estão na média. Se as mulheres indígenas estão nessa base, elas não estão na média. Se as mulheres, negras ou não, são descartadas, elas não estão na média. Então, se a gente diz que vai fazer uma política para todo mundo, a gente não vai fazer política para ninguém. E aí é importante a gente pensar que fazer política é mover essa possibilidade de transformação social, é garantir acesso de direitos, é fazer uma política que não ignore as diferenças e, principalmente, a gente ter visível que aqui onde nós vivemos, as diferenças provocam desigualdades. Então, se eu estiver fazendo um trabalho para todo mundo, eu vou estar fazendo um trabalho que talvez reforce essas desigualdades. A desigualdade do racismo, a desigualdade do sexismo, a desigualdade do capacitismo, a desigualdade do heterossexismo. Então, se a gente vai fazer política e se a gente decide entrar na política, é importante a gente pensar e propor que a política seja interseccional. E aí, quando a gente fala da interseccionalidade, a gente está pensando em duas coisas. Em primeiro lugar, que a gente vai olhar e perceber que existem várias camadas de opressão atuando na vida daquela pessoa e que eu não posso escolher que eu vou resolver uma questão e não vou resolver a outra, por mais complexo que seja, né? Até porque se tratam de identidades políticas e eu sou uma pessoa inteira. Eu não posso ser, vou resolver a questão da sua negritude, mas não vou resolver a questão do seu gênero e não vou resolver a questão da sua pobreza. Não vai dar, né? Eu vou ter que entrar neste lugar tratando, olhando, compreendendo tudo, né? Agindo em tudo. E aí, mais uma vez, a gente vai entender, e principalmente se a gente vai olhar lá no feminismo negro, e aí sim, olhando o feminismo negro a partir das referências das mulheres negras estadunidenses, a gente vai entender que a interseccionalidade era, antes de tudo, pensada como um movimento para a justiça social. Então, a gente vai pensar em interseccionalidade, vai pensar em agir... Eita, o celular ligou aqui. A gente vai pensar em agir, em todas essas camadas de opressão, mas entendendo que, quando a gente está trabalhando a interseccionalidade, a gente vai também estar trabalhando nesta possibilidade de ação para a justiça social, né? A gente pode pensar que é a forma, pensar um país
uma cidade, um estado, em que, se ele é encarado a partir das concepções interseccionais, a gente vai estar pensando que é diferente a forma como se disputa a cidade. Eu não posso, uma coisa simples que é um ônibus. Eu entrar num ônibus, uma mulher entrar no ônibus, mesmo vazio, é completamente diferente de um homem entrar no ônibus. Quando ele entra num ônibus cheio, aí as diferenças são ainda maiores. Então, uma política interseccional, ela vai olhar que é diferente. É uma coisa boba, mas é diferente quando uma mulher entra no ônibus, principalmente se esse ônibus é cheio, e é diferente quando o homem entra no ônibus. A política interseccional, ela vai olhar que se eu tenho uma mulher negra, mãe solo, com deficiência, se ela com uma escolaridade de ensino médio, se ela vai disputar o mercado de trabalho, ela entra nessa disputa do mercado de trabalho de forma diferente se ela for colocada em face de uma mulher branca com a mesma escolaridade, mas que não tenha deficiência e que não seja mãe. Quando a gente abre a porta de manhã, duas pessoas vizinhas no mesmo bairro, um homem e uma mulher, quando saem de casa às 7 horas da manhã, essas pessoas, principalmente se os dois, tanto o homem quanto a mulher, tiverem filhos pequenos. Eu não tenho dúvida de quem tem um exercício maior, as relações mais complicadas para sair de casa. Então, não dá para a gente dizer que vai fazer uma política para cada um. É uma política para todo mundo. A gente tem que pensar nessa possibilidade, e só esta possibilidade de transformação social, então, pensar em como trabalhar a partir daí. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que eu já estou quase chegando lá nos meus 15 minutos, para pensar a mulher e a política, tem a ver com o próprio lugar que o patriarcado nos coloca, né? E aí ele nos coloca num lugar que diz que a mulher é para o cuidado. O tempo inteiro, quando a gente vai olhar, inventaram que é uma habilidade não do ser humano, mas da mulher, cuidar. Inventaram isso. E aí, quando a gente vai para a política, que pergunta qual é a sua proposta política, mulher? E aí a mulher olha para a gente e diz que é a política do cuidado. Essa política do cuidado é a que faz com que nós tenhamos uma carga horária, uma divisão sexual do trabalho desigual. É porque inventaram. Então, agora, na pandemia, são as mulheres que estão sobrecarregadas, porque foi dito que é o trabalho dela, é de cuidar. Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do sogro, da sogra, ela tem que cuidar do marido, do genro, da vizinha. E aí, Ana, você está dizendo, então, que é para ser ruim e não cuidar de mais ninguém. Não, eu acho que o cuidado é uma habilidade humana. E como habilidade humana, ela tem que ser desenvolvida. O que a gente vai ter que parar para pensar é se esse cuidar será uma característica política e, principalmente, uma característica política da mulher. Eu quero pensar que a política de mulher é uma política de transformação, é uma política de libertação, é uma política de enfrentamento às desigualdades, principalmente essas muitas desigualdades a que nós somos submetidas, como eu já falei antes, racismo, sexismo, enfim, transfobia, tantas desigualdades a qual nós somos submetidas. E aí eu quero lembrar da Soilda Trindade mais uma vez,
que ela usa uma expressão muito linda, que é amorosa cidadania. É diferente de cuidado, né? Amorosa cidadania significa compromisso com a visibilidade e com a audibilidade, né, dos muitos grupos que não precisam ser cuidados. Esses grupos não precisam ser cuidados. Esses grupos necessitam experimentar direitos, necessitam experimentar justiça social e direito. Então, voltando, cuidar é uma habilidade humana, é uma característica, não é uma característica exclusiva de mulheres. Do mesmo modo que fazer política também é uma habilidade humana. Ela não é uma característica exclusiva dos homens, né? A gente talvez precise investir na nossa capacidade de construir essa cidadania amorosa, na nossa capacidade de andar em rede, ocupando, sim, como nos convocou a Ildete, esses espaços políticos de decisão, no fortalecimento dos nossos agenciamentos, na construção de cotidianos que sejam de igualdade, de equidade, de empoderamento, enfim, todos os espaços em que a mulher esteja. Eu não sei se eu fechei meus 15 minutos, mas já acabei. Maravilhosa, Ana. Você acabou no momento certo, trazendo até uma suavidade na sua fala que deixa a gente também com vontade de seguir em frente, né? Mais unidas, enfim, trazendo aí essa perspectiva da interseccionalidade que eu acho que é muito importante, esse tema do cuidado também, e mostrando um pouco para a gente que a gente precisa de mulheres na política e de política para as mulheres, né? Com esses recortes tão importantes, que não são simplesmente recortes, não, são realmente interseccionalidades que fazem com que, de vez em quando, algumas mulheres sejam quase que atropeladas pelas desigualdades, enquanto outras conseguem dar alguns passos, né? Eu estou vendo ainda aqui muitas pessoas lá no nosso chat do Facebook, Kelly, Victor. Ai, gente, a minha gata quer entrar aqui de todo jeito. Deixa eu botar ela no chão. Deixa ela. Caroline Porto, Andréia Pérez, Cláudia Pinheiro. Tem homens também, tá, gente? Vicente Estevam, Morgana, Ana Priscila, Gabriela Lima, Chiquinha Marques, Carla Cristina, vamos colocar Silvia Faltz. Não sei se eu estou falando o nome de todo mundo, mas quero só dizer que a gente está lendo vocês. Vocês estão aí mandando muitas energias boas, todo mundo comentando que está muito bom. A gente já está indo para 1h30, né, de transmissão. Eu vou fazer a palavra circular novamente para a Fabiana, para a Neide, para a Ildete, para a Ana, para uma saudação de despedida, dizendo que, na verdade, a gente não está se despedindo, né? A gente está, na verdade, começando esse nosso diálogo hoje e que muitos outros momentos de troca virão, né? Então, vou passar para a Fabiana. Fafá, se você quiser fazer mais uma saudação para a gente ir chegando para o final. Obrigada, Adriana, quero sim. Quero agradecer a Ana e a Ildete. Muito bom, gente. Eu adoro escutar a Ana Gomes e a Ildete. Ildete é aquela que fala com a gente, que dá vontade da gente pegar o cabo de vassoura e fazer revolução, né? E a Ana é aquela pessoa que fala assim, vai fazer revolução, mas ó, é estratégico, tem estratégia, né? Nossa, eu adoro. Mas, assim, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook da Secretaria de Mulheres, a quem entrou aqui na sala do Zoom. Esse curso é para as mulheres do partido, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa atuação interna. E eu quero muito que vocês aproveitem esse momento para, enfim, né, startar, para quem já se reconhece como feminista, já estuda, fortalecer, né, a sua atuação e o seu aprendizado, e para quem ainda, enfim,
inicie esse processo, que a gente possa também contribuir para a formação dessas mulheres. Tipo, não deixem de participar, não deixem de interagir, né? E também de fomentar, de palpitar, né? Se for o caso da gente construir outras questões, nós estamos aqui abertas também para isso. A ideia é a gente ir coletivamente fortalecendo o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para que a gente possa mudar a vida do povo, né? E, no caso, das mulheres, né? Enfim, na esperança em que a gente consiga chegar até 2022, né? Com o Lula sendo inocentado com todos os seus processos, a gente já, dos 17 a gente já atingiu os 14, né? Então vamos chegar aos 17 e a gente vai poder, né, construir. Eu sempre costumo dizer essa frase porque ela é a frase dos 41 anos do Partido dos Trabalhadores e eu acho que ela é fundamental, assim. Eu acho que ela traduz o momento que a gente está vivendo, né? Uma nova primavera para os nossos sonhos. Eu acho que é isso que a gente está construindo nesse curso de formação, uma nova primavera para os nossos sonhos, né? Enfim, para organizar as mulheres petistas. E isso que a Adriana falou aí no momento inicial, que ela trouxe aí essas primeiras palavras, né? Para que as mulheres também reconheçam no Partido dos Trabalhadores uma ferramenta de luta e se filiem ao PT. Então, obrigada a todas, obrigada ao Olavo, que teve que sair, nosso secretário de Formação Política, obrigada às mulheres do PT, viva Ângela Borba, viva Cristina Dorigo, né? Nossa. Um beijo a todas. Neide, meu bem, você quer fazer mais uma saudação de despedida? Quero só agradecer, dizer para as mulheres que essa formação é muito importante. Conseguimos conquistar mulheres também que já estão adeptas, não eram filiadas e me perguntaram, mas só para as filiadas eu posso? E aí já fizeram a inscrição, já chegaram mais para perto, dizer que internamente nós temos vários projetos, temos o projeto Elas por Elas, vamos fazer um lançamento agora em julho do Elas por Elas, mulheres negras. Então, muita novidade, muita coisa bacana que nós, mulheres do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, podemos proporcionar para nós. O autocuidado que Ana Gomes se refere é esse autocuidado que os setoriais, as secretarias do partido estão querendo para essa nova primavera. É na luta que a gente se encontra. Boa noite. Obrigada, querida. Ildete, quer fazer mais uma saudação para a gente de despedida? Quero dizer que a luta no século XXI, a luta feminista foi profundamente sacudida pelas questões da explosão do feminismo negro. Tá? Então, eu acho que o século XXI lembra que o momento foi... Agora, o nosso momento é quebrar o silêncio, né? Porque o silêncio é o mandato patriarcal por excelência. Então, a boca no trombone é a ordem geral, entendeu? Então, esse momento é um momento privilegiado, quer dizer, que os feminismos foram sacudidos, quer dizer, das praças. A Fabiana tem razão, quer dizer, a tsunami feminista vem desde que as mulheres começaram a ganhar as praças no século XXI, com as mulheres na Grécia, explodidas pela crise econômica da dívida, né, da questão neoliberal. Então, há muita coisa para a gente estudar e fortalecer-se nesse curso e dar voz, fazer com que as mulheres do partido se apoderem do poder, da voz e dos votos, entendeu? A gente cita muito meus colegas homens, mas é preciso assaltar o poder, né? Então, a gente vai ter que fazer isso, porque, afinal de contas, nós somos metade da população. Eu estou até desconsiderando os 52%. Nós somos metade da população. E essa quarta onda feminista, que é essa tsunami que está explodida no mundo inteiro,
mostrou que é uma onda também intergeracional. Olha eu aqui, eu e muitas outras que estão aqui, entendeu? Então, vamos lá, minha gente, mãos dadas e vamos arrombar a porta do poder, do partido e do Estado, né? Então, é preciso as duas coisas. O partido que, mesmo o PT sendo um partido para frente, se eu quero encerrar minha frase, porque o partido está, os feminismos estão dentro do PT desde o seu nascedouro, esse é uma história um pouquinho diferente de quando a gente olha a história dos outros, nós ainda somos, não somos vozes não influenciadas, mesmo quando a presidenta é uma mulher. Isso aí. Conte conosco para meter o pé em todas essas portas aí. Ana Gomes, querida. Opa. Viva as mulheres! Vambora. Viva as mulheres, viva as mulheres, viva as mulheres negras. Vamos botar abaixo o que precisa ser posto abaixo e vamos reconstruir e consolidar o que precisa ser consolidado. E aí eu vou trazer aqui uma fala, né, da Audre Lorde, que eu acho que é muito importante quando ela diz: quando me atrevo a ser poderosa, a usar minha força ao serviço da minha visão, o medo que eu sinto se torna cada vez menos importante. Então, que a gente consiga se levantar sem medo, né? Continuo conclamando que, sem medo e em rede, que a gente possa, né, adentrar aí esses espaços, esses muitos espaços, e principalmente os espaços partidários, para que a gente possa assumir esses espaços de decisão. É isso. Mais uma vez agradeço, mais uma vez um grande beijo, agradeço mais uma vez também essa possibilidade de estarmos juntas em troca. É isso. Ana, adorei. Sem medo de ser feliz. Isso me lembra alguma coisa que realmente me deixa muito feliz. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Magide, que fez aqui a nossa operação, colocou nossa live no ar, está aqui participando com a gente. Muito obrigada, Magide. Agradecer as alunas que entraram com a gente aqui também na nossa sala do Zoom. Dizer que vocês são muito bem-vindas. A gente vai se encontrar em breve para a primeira aula. E já vou aqui fazer um spoiler, né? Que a gente vai ter na primeira aula maravilhosa Vivi Farias, que vocês vão amar Vivi. E vamos ter outras mulheres maravilhosas também durante os dias, né, de formação. A gente vai ter Mônica Sapucaia, Tica Moreno, Jaqueline Gomes de Jesus, enfim. Muitas mulheres, 10 encontros, muitos sonhos, muita luta pela frente, a gente segue juntas. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente no Facebook. Obrigada, Fabiana, Neide, Ivete, Ana, Magide, Olavo, que já teve que sair, todas as companheiros que estão acompanhando. Nos vemos em breve, tá? Vou fechar a live, gente. Tchau. Tchau, Magide. Mas podem ficar aqui, só parei a transmissão. Eu gritei fora a posição.